Olá, pessoal. Nós vamos fazer aqui um resumo apresentando para vocês o que é importante de ser auditado nos projetos diversos aí que vocês possam vir a trabalhar. Então, para poder explicar isso, eu vou apresentar aqui um formulário que vocês podem utilizar. Eu vou deixar esse formulário disponível para vocês também. Esse formulário será útil para que você faça auditoria em projetos de qualquer natureza. Para facilitar essa auditoria, eu vou utilizar aqui de uma divisão de processos, de etapas de organização do projeto, que o PMBOK utilizou essa divisão fortemente até a sua 6ª edição. Tá? Então, nós estamos falando nos grupos de processos iniciação, no segundo grupo de processos planejamento, no grupo de processo execução, no grupo de processos monitoramento e controle e no grupo de processos encerramento. Vamos fazer uma revisão rápida aqui do que se espera fazer em cada um desses grupos de processo. Iniciação é o momento que eu vou entender do negócio do meu cliente. É o momento que eu vou entender das informações preliminares para fazer o projeto acontecer. É o momento que eu vou organizar essas informações que vão me dar insumos, condições para fazer um bom planejamento. Então, isso tudo acontece no primeiro grupo de processos, iniciação. Depois, nós vamos ter um outro grupo de processos, que é o planejamento. Tem as informações preliminares, entendo do negócio do meu cliente, onde que o projeto vai acontecer, o ambiente, os principais stakeholders. Depois que eu tenho todas essas informações, eu vou colocar, inclusive, isso no termo de abertura do projeto e na matriz preliminar de stakeholders, são os principais documentos que eu vou receber aí para fazer o planejamento, mais contrato que foi estabelecido, documentos acessórios ao contrato, se for um projeto de engenharia, documentos de engenharia, anexos, memorial, termo de referência, etc. Organizei essa documentação, eu vou fazer o planejamento, que é o grupo de processo planejamento. Aí, no grupo de processo planejamento, eu vou produzir cronograma, matriz de comunicação, plano de qualidade, revisar e conferir o orçamento, estrutura analítica de projetos, EAP, matriz de riscos, diversos outros documentos e artefatos, que, inclusive, nós podemos encontrar modelos deles, nós podemos encontrar modelos desses artefatos lá no site pmkb.com.br. pmkb.com.br. Então, na fase de planejamento é que eu produzo esses artefatos de gestão. Eu tenho lá uma série de perguntas nesse documento de auditoria que eu vou apresentar aqui para vocês, justamente para conferir se eu tenho ali condições de fazer um bom planejamento. Ok, fiz um bom planejamento, eu vou para a próxima etapa, execução. Eu vou dar o play. Vou colocar meu projeto para acontecer, para rodar. Na execução, ele tem que gerar índices de desempenho, de performance, as atividades realizadas, os avanços. Então, eu vou conferir também se isso está funcionando bem. Eu tenho lá perguntinhas para fazer nessa minha auditoria na fase de execução. Bom, junto com isso, eu vou ter em paralelo monitoramento e controle. Monitoramento e controle vai acontecer desde a fase de iniciação, planejamento, o tempo todo estou monitorando e controlando se meu projeto está no caminho certo. Mas na fase de execução eu faço isso mais vezes. E aí eu vou ter também uma auditoria para realizar. O que vem de monitoramento e controle? Os relatórios de status do projeto. São os documentos produzidos. Também temos modelo lá no pmkb.com.br. E aí, o que mais que eu faço na fase de monitoramento e controle? Aconteceu um desvio, estou gastando mais do que eu deveria gastar no projeto, o que eu faço? Eu monto um plano de ação, modelo 5W2H, que também tem lá um modelinho lá no pmkb.com.br. Então, lá
lá no plano de ação, que eu vou conferir se esse plano de ação ele consegue resolver esse desvio, amenizar esse desvio que aconteceu no projeto. Então, em monitoramento e controle, eu vou gerar plano de ação, eu vou gerar status, report, né? Desempenho apresentado aí para quem está investindo no projeto. Eu vou também entregar atas de reunião, de acompanhamento, de verificação. Então, tudo isso tem que ser auditado, verificar se existe. Então, a gente vai ter lá, nesse documento de auditoria, no grupo de processo, monitoramento e controle, perguntas aí para consolidar isso. Perfeito. Iniciei, planejei, coloquei em execução, estou monitorando e controlando. Está caminhando bem? Eu posso encerrar etapas. Encerrar etapas ou encerrar o projeto como um todo. Aí eu vou ter também auditoria de encerramento. Eu tenho um termo de aceite do meu cliente, meu fornecedor entregou tudo que tinha para entregar, encerrei os contratos formalmente. Então, lá em encerramento também vou ter uma auditoria para poder passar por esses grupos de processo de encerramento para verificar se meu projeto está sendo encerrado adequadamente, de maneira formal, de maneira profissional. Isso tudo é muito importante, porque senão eu vou finalizar o projeto, desligar todo mundo daquele projeto, principalmente se for uma estrutura matricial ou projetizada. Imagina se depois, 2, 3 meses, 2 anos, 5 anos depois, né, aparece algum questionamento, o fornecedor ir na justiça questionar algum direito. Se eu não fiz os encerramentos adequadamente, posso gerar passivos ambientais, passivos trabalhistas, passivos legais de qualquer natureza. Então, é por isso que eu preciso dar também uma roupagem formal no encerramento do projeto. Então, vamos ver esses documentos? Então, eu tenho aqui, estou projetando aí para vocês esse documento que eu vou deixar à disposição. Objetivo: registrar auditorias periódicas. Então, isso aqui você pode fazer, às vezes o projeto está começando, então você pode fazer essa auditoria. O projeto ele já está em andamento, mas está em 40%, também pode utilizar essa mesma didática aqui. O projeto já está quase no finalzinho, também. O projeto finalizou, também pode utilizar. Então, na fase de iniciação, eu faço essas perguntinhas aqui, ó. A proposta do projeto é coerente com a visão e planejamento estratégico da organização? Olha aqui, governança. Uma pergunta de governança. Sim, não. Posso enriquecer aqui esse meu formulário. Posso colocar aqui, ó, observações. Observações. Aí, com essas observações, eu descrevo aqui por que eu coloquei não, ou por que eu coloquei sim. Certo? Talvez até melhor aqui, observações, barra, evidências, barra, justificativas da minha auditoria. Primeira perguntinha aqui, ó. A proposta é coerente com a estratégia da empresa? Com o planejamento estratégico da empresa? Uma pergunta de governança. Olha a segunda pergunta. A proposta do projeto, né? Vamos explicar melhor aqui. A proposta do projeto. A proposta do projeto possibilita resultados e retorno sobre o investimento? Olha aqui, conformidade, novamente aqui, para dar uma resposta ao grupo de acionistas. A proposta descreve claramente qual a oportunidade que vai ser aproveitada ou o problema que vai ser resolvido com o projeto? Outra pergunta. Os objetivos do projeto estão claramente definidos? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho te leva. Não é isso que o gato falou lá para a Alice? Certo? É fundamental a gente ter essa preocupação de ter uma clareza com os objetivos. As premissas, ou seja, tudo aquilo que a gente considerou como importante no início do projeto, estão claramente
estabelecidas e validadas? A mesma coisa, as restrições, o que limita o meu projeto, foram estabelecidas e validadas? Todo mundo sabe das restrições do projeto? Isso aqui dá uma dor de cabeça quando você não sabe sobre essas restrições. Elas aparecem assim, do nada, e aí alguém vai reclamar, é claro. Alguém vai falar assim, peraí, eu não sabia que tinha essa restrição. Eu não sabia que tinha essa condição para fazer o projeto. Olha só outra pergunta aqui também, de gestão de risco. Foi formalizada uma proposta executiva que vai deixar claramente, de maneira formal, objetivo, resultados, especificações, indicadores de acompanhamento, premissas e obstáculos do projeto? Tudo isso, gente, nós estamos na fase de iniciação, tá? Antes de fazer o planejamento. Foi realizado um estudo de viabilidade? Todo projeto tem que ter um estudo de viabilidade. Mesmo que esse estudo seja uma página, um e-mail, alguém ali garantindo que pode colocar dinheiro, pode colocar esforço, pode colocar energia, que esse projeto ele vai trazer algum benefício para a organização. Existe algum impedimento legal ou técnico para o projeto? Olha aqui uma avaliação PESTEL aqui, ó. Lembra da tecnologia do T do PESTEL? O legal, o L. Então, são perguntinhas. Os recursos estratégicos estarão disponíveis para conduzir o projeto? Uma avaliação global de riscos foi realizada? O grau de certeza das estimativas é suficiente para o nível de risco? Olha o GRC aqui, ó. Governance Risk Control. Que a organização possa tolerar? As partes envolvidas foram consultadas? Já tem ideia quem é o gerente de projetos? Essa pessoa não tem nenhum tipo de conflito de interesse? Tem a capacitação adequada para gerir esse projeto? Toda informação necessária para prosseguir o projeto está disponível e organizada? A proposta executiva foi submetida e aprovada pela alta administração? Tem que verificar isso aqui também, ó. As políticas para se fazer projetos dentro da empresa foram atendidas? Foi definido uma estimativa de orçamento para o projeto? Então, você fez um estudo de estimativa de custo para fazer o projeto? Foi preparado um evento ou documento para formalizar o lançamento do projeto e o comprometimento das pessoas envolvidas? Então, são perguntinhas que você, como auditora, você, como auditor de projetos, vai fazer e vai colocar mais essa coluna aqui, ó. Observações, evidências, justificativas do que você registrou aqui como sim ou não. Então, não é apenas colocar um xizinho, é também observar, evidenciar, justificar. Muito bem, então nós falamos daquilo que nós temos que perguntar logo no início do projeto, que a gente vai auditar. Agora vamos perguntar na fase de planejamento. Também vou colocar aqui essa coluna para levantar observações, evidências, justificativas a cada resposta que aqui for dada. Agora na fase de planejar. Planejar. E a gente tem que caprichar nisso aqui, porque na hora de executar, a gente vai ter mais sucesso. Estratégia e escopo estão claras? Nós escrevemos um escopo que ficou claro para todo mundo? Cliente e fornecedor estão confiantes naquele escopo que foi escrito? O escopo foi detalhado e acordado pela equipe do projeto? Identifiquei as partes envolvidas? Todas. As partes envolvidas? Todas, Ítalo, todas. Até o cachorro que mora na casa da frente, que pode morder alguém, que pode passar ali, até o cachorro. A gente tem que ser chato nesse momento. Porque você pode ir lá, ó, identifiquei o cachorro, mas ele não traz nenhum perigo a não ser morder a canela de alguém que passar desprevenido na porta. Mas você fez seu papel. Está definida a metodologia para implantar o projeto? Como é que eu vou implantar esse projeto? Como que eu vou fazer esse projeto acontecer? Qual que é o meu método de gestão? Eu tenho uma EAP
estrutura analítica do projeto, contém produto, subproduto do projeto, os pacotes de trabalho. Eu tenho cronogramas, marcos e orçamentos estabelecidos. Tem que verificar a existência de tudo isso. Ah, não tem, tenho parcialmente. Você vai justificar aqui, ó. Tem. Aí você tem que evidenciar, ver documento tal. Lembrando que modelo desses documentos todos nós estamos mostrando aqui existem lá no pmkb.com.br. Os recursos foram adequadamente alocados? Lembra que lá quando a gente faz o cronograma, a gente aloca recursos? Tem que verificar se tem todos os recursos alocados. Tem um plano de custo, de desembolso do projeto? Meu financeiro vai querer saber quanto eu tenho que colocar de dinheiro e quando eu tenho que tirar dinheiro. Porque ele vai ter que, muitas vezes, ir até o banco pedir dinheiro emprestado para fazer o projeto. Se ele pede muito e não se usa, ele está pagando juros desnecessariamente. Ele tem que pedir aquilo que ele precisa, no momento certo. Foi previsto reserva orçamentária para contingências? O que são essas contingências? São situações que eu vou medir para ter ali uma carta na manga de recurso, de dinheiro, sabe? E aí eu posso atuar em algum risco inesperado que eu mapeei, mas, puxa vida, por mais, né, que eu mapeei, eu achava que não ia acontecer, mas eu tenho ali uma reserva ali para aplicar. Um risco com uma ameaça, né? Uma ameaça. Então tem que ter uma reserva financeira ali para poder atuar nessas contingências. Quem monta o orçamento do projeto, quem trabalha com orçamentação de projetos, vai se recordar aí de uma sigla, BDI, bônus e despesas indiretas, que esses bônus e essas despesas indiretas, elas têm lá dentro também, né? Você vai encontrar também um percentual de risco, de incerteza. De incerteza. Ok? Então vamos lá, vamos continuar nossas perguntinhas aqui. Um plano de qualidade visando assegurar os resultados e as especificações foi estabelecido? Então, o que é esse plano de qualidade? Qualquer auditoria que você for fazer. É justamente esse plano de qualidade é estabelecer os padrões que eu vou acordar com o meu fornecedor, com o meu cliente, com todo mundo que está envolvido, os padrões de entrega dos pacotes de trabalho, os padrões de qualidade dessas entregas. Porque tem coisa que é muito subjetiva. Eu falar para vocês que, né, o café que está aqui, ó, que eu vou servir aqui, está gostoso, para mim atende, pode ser que para outro colega que é um entendedor aí de café, o camarada às vezes até barista, né? É um estudioso aí do café, trabalha com isso. Puxa vida, Ítalo, você não entende nada de um bom café. Então tem que estabelecer um padrão de qualidade. O meu amigo, você que é barista, é o seguinte, é porque você não sabia do padrão de qualidade. O padrão de qualidade aqui desse café é um café que tem o selo de qualidade da Associação Brasileira dos Cafeicultores. Então, se o café tem esse selo, eu vou acreditar que ele tem qualidade. Esse é o combinado, porque pode ser que meu colega que é barista vai querer uma qualidade superior. E quando tudo que você quer superior no projeto, custa dinheiro. Tem que pensar nisso, né? As responsabilidades, a matriz de responsabilidade foi definida? Quem vai fazer o quê? Que momento que o cliente aprova? Que momento que o gestor de projetos aprova? Que momento tem a autorização de uma diretoria superior? Foi prevista para a equipe alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento ou acompanhamento? É importante, às vezes tem coisa nova ali que a turma não sabia, que precisa treinar e preparar a turma. Está definido como que será o processo de premiação e reconhecimento pelo atingimento de metas? Se você prometeu algum tipo de premiação, tem que ter uma regra para isso. Porque senão fica o canto da sereia, fica algo prometido que não vai acontecer, vai gerar um mal-estar com todo mundo.
Foi estabelecido um plano de comunicação, eventos, relatórios, reuniões, para quem manda o e-mail, para quem distribui, como vai funcionar o grupo de WhatsApp ou o grupo de comunicação que foi estabelecido, quais são as regras para esse grupo, que momento tem que responder mensagens. Tudo isso você coloca no plano de comunicação. Nesse momento do planejamento, diferente lá na iniciação, nesse momento do planejamento, eu detalho os riscos, eu procuro todas as ameaças e oportunidades que eu consigo enxergar sobre isso, tá? Sobre essa questão dos riscos. Medidas de contingência, plano de resposta a esses riscos. Eu tenho um plano de resposta aos riscos. O processo de avaliação, desenvolvimento de fornecedores e compras. Eu tenho um processo de compras estabelecido. Como que compra? Quem que aprova compras? Qual que é o critério para aprovar compras no projeto? Perfeito? Então, tudo isso, eu vou levantar essas informações de maneira que qualquer compra que for feita no projeto, eu tenha ali uma política para comprar, não fica solto. O planejamento do projeto permite que os objetivos e produtos sejam alcançados. Esse planejamento do projeto vai chegar onde nós desejamos e o cliente também deseja esperar as entregas? Tem que fazer essa pergunta, ela é inconveniente. É uma pergunta inconveniente, às vezes nem faz a gente dormir, mas tem que perguntar. Existe um sistema para documentar, guardar as informações do projeto na nuvem, utilizando guarda de registros, organizar as pastas? Tem que ter, né? Se não existe, por que não existe? Então, tudo que aparecer aqui que é importante ter, que você mapeou, tanto lá na iniciação quanto no planejamento, que tem um desvio, você vai montar o quê? Apareceu o desvio, você monta um plano de ação. Opa, tem que ter um sistema para documentar o projeto. Vamos colocar isso aqui no nosso plano de ação, das pendências. Toda a documentação gerada de planejamento foi integrada e disponível para a equipe do projeto? Foi detalhada? O plano do projeto foi aprovado pela equipe interna do projeto e pelo cliente? O cliente também tem que participar em alguns momentos para aprovar esse plano. A equipe interna aqui tem que aprovar tudo com você. Primeiro você aprova internamente, faz os ajustes necessários, mostra para o cliente, ele vai demandar alguma coisa, você faz os ajustes dentro do contrato, valida também com a sua clientela interna, e aí sim você começa a executar o projeto, que é o próximo grupo de processo. Perfeito? E como você faz essa validação? Kick-off meeting, reunião de pontapé de iniciação do projeto. É nesse momento que você faz. Depois que você tem um planejamento feito, você faz um kick-off meeting interno para validar com a sua equipe. Depois você faz com o cliente. Foi preparado um evento, documento para formalizar o lançamento do projeto? Pode ser esse momento aí do kick-off. Bom, iniciou, organizou as informações, planejou, gerou os documentos de planejamento. Aí você vai fazer o quê? Execução. Execução. E aqui na execução também, vamos colocar aqui uma coluna para colocar as observações da minha auditoria, colocar as justificativas e colocar as evidências. O auditor tem que ver a evidência, tem que ter acesso às evidências. Primeira coisa, na fase de execução, a equipe está integrada e motivada para a execução? Você pode perceber ali um problema no clima organizacional da empresa. E sugerir para o RH tomar alguma ação para poder fazer ali a união de todos em prol do projeto. Perfeito? A equipe reconhece a liderança pela sua habilidade na comunicação, administração de conflitos e influência de pessoas? Olha aqui uma pergunta para você sutilmente descobrir sobre o gestor de projetos, se ele é um cara que está sabendo liderar, está sabendo se comunicar,
administrar bem o projeto, administrar conflitos, influenciar as pessoas para que elas possam fazer o projeto acontecer. Muito crítica essa pergunta aqui, né? É um item muito sensível, mas tem que ser feito. É algo que parece ser muito desagradável de fazer, né? Mas tem que ser feito. É melhor fazer isso, auditar o seu projeto, descobrir que está precisando de ajuste ali na liderança, do que o projeto não ser entregue. E você, junto não você, mas a diretoria da empresa, instâncias superiores, podem chegar à conclusão que o gestor de projeto precisa ser trocado. Você vai ter que auditar e verificar isso. Por isso, nós estamos aqui na fase de execução. Foi prevista para a equipe alguma forma de suporte, treinamento, direcionamento? Você não deixa de treinar, preparar e acompanhar a sua equipe. A equipe está capacitada para a solução de problemas. Na execução, no play, é que vão começar a aparecer os problemas. A equipe está preparada, sabe resolver problemas, sabe tomar decisões. Os fornecedores para o projeto e as interfaces da sua empresa estão integrados no projeto, sabe que o projeto vai acontecer, como vai acontecer, a metodologia executiva. Foram estabelecidos relatórios gerenciais, aí lá no PMKB tem modelo de relatório gerencial. Outra forma para formalizar as ações a serem executadas, processo de negociação com fornecedor tem sido harmonioso e próspero, uma relação ganha-ganha. Não adianta você apertar seu fornecedor e ele entregar porcamente ou não entregar e prejudicar o seu projeto. Então, isso aqui são perguntinhas que você faz na fase de execução. Ítalo, posso perguntar outras coisas aqui? Como, por exemplo, verificar acidente do trabalho, se estão acontecendo? Pode. Você pode incrementar aqui com... existem índices de acidente do trabalho. Posso incrementar aqui com outras perguntas. Não tem problema. Muito bem. É o seguinte, agora nós vamos pular para a fase de monitoramento e controle. Certo? Professor, Sim, por favor. você falou que na fase de execução também tinha uma forma de controle, né? Ali na lista de verificação foi colocado, porque você disse que na execução são feitos também um certo monitoramento, não só lá em monitoramento e controle, mas dentro da execução. Ou o que o senhor vai perguntar lá na próxima etapa é referente também à execução? A fase de monitoramento e controle, ela trabalha paralela a todas as outras fases. Então, isso aqui que eu vou perguntar de monitoramento e controle trabalha paralelo com iniciação, com planejamento, com execução e com encerramento, entendeu? Tá, então, a gente pode isso aqui não é estanque. Não é estanque. Tá, então, a gente pode botar toda a parte de indicadores nessa fase aí, né? Sim, porque aqui eu estou apenas perguntando se aconteceu. Aqui eu vou perguntar se existe e qual que é o plano de ação para corrigir esse desvio desse indicador. Ou esse indicador jamais deveria acontecer, aconteceu, que é a ação que eu tenho que tomar. Que é isso aqui, ó, estão definidos indicadores de progresso para acompanhar o avanço, se está conforme o que foi planejado. Foi definida a forma de acompanhar esses indicadores, diário, semanal, mensal, depende do porte do projeto. Os relatórios para verificar desempenho, performance, estão sendo gerados e avaliados periodicamente. Acontece muitas vezes apenas de gerar relatório, mas ninguém analisa, ninguém critica, ninguém apresenta plano de ação para os desvios apresentados. Reuniões estão acontecendo, estão sendo produtivas. Desvios entre planejado e realizado estão sendo identificados. Medidas corretivas estão sendo tomadas. Alguns projetos é muito comum mudança de escopo. Existe uma sistemática para acompanhar essa mudança de escopo, esses registros, e o que vai ser feito após identificar essa mudança do escopo?
Existe um método para controlar custos, controlar prazo? O impacto das mudanças é simulado? O fornecedor ABC vai atrasar a entrega dele. É um impacto. Vai gerar um impacto essa mudança. Isso está sendo simulado, verificado, validado, para não tirar o projeto do seu objetivo? O progresso está sendo registrado e arquivado? Você tem documentação sendo gerada? Os fatos, os acontecimentos dentro do projeto estão sendo registrados adequadamente? Então, isso é monitoramento e controle, que vai acontecer em paralelo às fases de iniciação, planejamento, execução e encerramento. Muito bem. E aí eu vou pular para a fase de encerramento. Na fase de encerramento, da mesma forma, eu também vou observar, evidenciar e justificar o que eu estou auditando, o que eu estou perguntando. Então, primeira pergunta. Foram realizados procedimentos de encerramento do projeto, auditoria de resultado, encerramentos contratuais e administrativos? Foi formalizado o processo de encerramento através de relatório de encerramento ou outro meio qualquer, uma ata de reunião, por exemplo? O processo de transição, quer dizer, terminou o projeto, agora vou entregar ele para a empresa, vou passar para a operação e manutenção, vou passar para quem é dono do projeto. Foi pensado esse processo de transição? Ele está acontecendo adequadamente? Quem está patrocinando o projeto, clientes e usuários, estão satisfeitos com os resultados? Lembrando que essa fase de encerramento, eu não faço lá no finalzinho, não. Eu posso, a cada etapa que eu vou entregando, as grandes etapas, talvez 3 ou 4, dependendo do porte do projeto, eu posso rodar essa auditoria de encerramento, entendeu? Foi conduzida uma reunião de balanço do projeto? Lições aprendidas foram levantadas? Os resultados podem ser compartilhados e utilizados para melhorar os próximos projetos? É importante isso também. Então, são perguntinhas na fase de encerramento, para auditar a fase de encerramento. Pode ser que, dependendo do tamanho do projeto, do estilo do projeto, do jeito do projeto, você venha a colocar mais perguntinhas aqui dentro do assunto encerramento. Agora, menos do que isso daqui, eu acho que seria muito simplório. Essa auditoria seria extremamente simplória se nós fizéssemos menos do que está sendo apontado aqui. Entenderam? Então, esse documento, ele auxilia vocês a fazerem uma auditoria em qualquer tipo de projeto, de engenharia, de TI, público, privado, privado com público, público com público, convênios. Tudo que você estabeleceu como um projeto, você pode utilizar essa documentação aqui de auditoria. Ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês inicialmente, para a gente poder entender da importância aí, né, dessa auditoria, dessa verificação, evidenciar, apontar os documentos, as evidências, sugerir pontos de melhoria, sentar com o pessoal antes de fazer a auditoria, explicar o objetivo da auditoria, e depois que entregar o relatório de auditoria, também explicar o que vocês coletaram, o que vocês observaram. Coincidência da mesma proposta. Como se tornar um profissional de eventos no segmento de engenharia e construção. Vai ser apresentado nesse super aulão todas as técnicas, todos os softwares.